começou desse jeito, que estava ali, os líderes já eram da série B, o cara que estava perseguindo a igreja, já chama esse cara também, porque tipo, aí pessoas que já nem tem nome mais, eram os de Antioquia lá, começaram a crescer, e ali, pela primeira vez, aquilo que nós nos orgulhamos, entre aspas, nós somos cristãos e falamos, a primeira vez isso aconteceu lá nessa cidade, com essas pessoas que só entenderam que precisavam avançar no reino, precisavam levantar a mão e falar, eu estou aqui. A gente viu isso, tá? No final acontece uma grande fome, no mundo inteiro, como eu falo, acontece uma grande fome no mundo inteiro. E os de Antioquia não pensam duas vezes e falam, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar, cada um dá um dinheirinho aí, vamos levantar uma oferta. Doze. Tá meio. Vamos levantar uma oferta aqui e mandar lá para Jerusalém. A igreja que não queria nem discipular a gente, não queria nem que a gente existisse quase. Agora a gente já existe, a gente é conhecido na cidade como imitadores de Jesus, os pequenos Jesus. E essa igreja de 100 nomes, eu não sei os nomes das pessoas que fundaram essa igreja, não tinha um apóstolo, não tinha ninguém, mas esses são os cristãos. São os cristãos. O nosso desafio foi para que você também perdesse o seu nome. Quem é você? Quem é você? Qual é o seu nome? Não importa, perca a sua identidade. Eu quero ser um Jesusinho, eu quero ser alguém que é parecido com Jesus, eu quero ser. Aí você vai algumas coisas. Sabe aquela pessoa que parece com Jesus? Perca seu nome, perca a sua identidade. A história continua, no capítulo 12. A igreja continua avançando e as coisas continuam acontecendo, voltando para Jerusalém, nosso lugar para Jerusalém. Por essa época, o rei Herodes, versículo 1, estou lendo que está no TLH, se você está com o celular, consegue mudar aí. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso por 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cidade. Claramente a perseguição continuou, ok? Essa perseguição que expulsou inclusive as pessoas de Jerusalém, que matou Estevão, ela continuou. E Herodes, que era ali o responsável por aquela região, ele era o rei responsável por aquela região, ele manda matar Tiago, do barquinho, Pedro, Tiago, João. Esse Tiago aqui é morto, um dos principais discípulos, um dos principais apóstolos, um dos 3 que sempre estava com Jesus. Estevão, ele era um cara importante, mas Tiago era muito importante, irmão de João. E Tiago agora é morto. E aí Herodes percebe como isso agrada aos judeus, mandou prender Pedro. E Pedro era o líder da igreja, claro. E Pedro agora está preso. Você pode imaginar quanto que a igreja orou para que Tiago fosse liberto da prisão? Você pode imaginar quanto que aqueles discípulos que estavam lá, cartas talvez foram mandadas para outras igrejas. A notícia se espalhou, Tiago está preso. Tiago, o irmão de João está preso. E ele vai morrer. A gente precisa que Deus intervenha, faça um milagre e liberte Tiago. Porque Tiago, discípulo de Jesus, vai morrer. E o que acontece? Ele é morto. Herodes mata Tiago. Mesmo assim, mesmo com a igreja orando, Tiago ficou morto. Quem aqui já teve a sua oração não respondida? Levanta a mão. Você já teve uma oração não respondida? Talvez uma oração que você gastou nele. Você orou, você se esforçou e Deus, por favor, atende essa oração.
vez de quê? Jesus que o diga. Jesus que o diga. Sofreu mais que qualquer um de nós aqui, debaixo da soberania de Deus, sem o próprio Deus. E agora, Pedro também está preso. E também está perto de ser morto. Então a igreja, ela já tinha sofrido um baque e já tinha recebido uma oração, um não para a sua oração. A sua oração tinha sido respondida com um não. E Pedro está aqui agora, sendo preso, ele está preso, ele está perto de morrer. E a Bíblia conta que Herodes aproveita a festa dos pães sem fermento. Eu vou te lembrar o que é essa festa. É uma referência à saída do Egito, lá atrás, no Antigo Testamento. Quando eles foram sair, a Bíblia fala que não dava tempo, né? Deus falou assim, preparem os pães sem fermento, que não vai dar tempo de fazer, eu vou preparar e tal, porque amanhã vocês já vão sair. E aí, por causa disso, se iniciou uma festa que acontece um pouquinho antes da Páscoa, que eles sempre comemoravam a saída do Egito, uns dias antes da Páscoa, comendo esses pães sem fermento. Era uma festa que acontece até hoje, para os judeus. Então, era uma festa que celebrava e culminaria na Páscoa, há poucos dias que era quando Pedro iria ser morto, celebrava a libertação do povo do Egito. E agora o novo líder da igreja, Pedro, está ali preso. Há uma inversão de sentidos aqui. Herodes, de uma maneira até sagaz, né? Aproveita esse momento e prende ele. Os judeus agora vão ser libertos desse novo caminho que está acontecendo aqui. Mas ainda assim a igreja não desanimou. Mesmo com tudo que estava acontecendo, mesmo com a morte de Tiago, e então o Herodes, aproveitando que os judeus gostavam que Tiago morreu, prendeu ele, e iria matar Pedro daqui a alguns dias, ali na Páscoa. Mesmo assim, a igreja não desanimou. Pelo contrário, as orações se intensificaram. O fervor ele se intensificou para que então Pedro fosse liberto. A nossa oração, ela também precisa amadurecer e se intensificar quando a última resposta foi não, ou quando a circunstância apertou ainda mais. A nossa tentação talvez seja desanimar, seja escorregar, seja afrouxar a corda, porque a gente já teve um não agora e a situação piorou. Nossa oração precisa continuar. A igreja continuava a orar com fervor por ele. A morte de Tiago não tirou esse ano. Quantas dificuldades talvez tenham roubado o teu ânimo para orar? Quais dificuldades e qual a intensidade da dificuldade para roubar o teu ânimo para orar? Sabe quando você está em oração, você está indo bem, mas algo acontece que te. Agora eu fraquejei. Agora eu não tenho mais nenhum ânimo para orar. Qual foi a última situação que você viveu que roubou a tua força, o teu ânimo para orar? E perceba que a igreja orava com fervor. Você percebe que a igreja, a Bíblia enfatiza que a igreja agora orava com fervor. Orar é diferente de orar com fervor. Talvez todos nós já oramos algum dia. Talvez você orou hoje. E a gente é acostumado a orar. Isso é não só importante como um mandamento, mas estejam sempre em oração. Mas algumas situações, elas exigem que nós oremos de uma maneira diferente. Que nós intensifiquemos, porque a situação lá fora está mais intensa. Nós intensifiquemos a nossa oração. Qual foi a última vez que você orou com fervor? Que você lembra de ter entregado o seu coração, entregado o seu tempo, entregado os seus sentimentos em oração por alguma coisa, por alguém? Eu lembro que lá em Curitiba, a gente estava vivendo algo parecido com isso dos juniores aqui, esse momento de começar o ministério e muitos juniores estavam envolvidos e tinha uma menina, Chats, lembra o nome daquela menina lá, dos juniores, que foi atropelada e tal? O seu coração, entregar o seu tempo, entregar os seus sentimentos, sem oração, tinha uma menina que ela tinha se eu lembro desse arrependimento, mas tudo que a gente está fazendo, a gente está orando nos sábados, e a gente só pode parecer uma coisa dos juniores aqui, desse lado de Curitiba,
milhares de pessoas que moravam naquele condomínio, era um bairro fechado, assim. E ela estava indo e chamou os amigos, e tinha assim, 40 julianos que iam por causa dela. O movimento acontecia, sabe, na tarde ali, ela saía com 40 outros coleguinhas e um dia ela estava voltando no colégio, ela foi atropelada. O carro passou muito rápido e atropelou. Atropelada, ficou totalmente paraplégica assim. Ela morreu ali, mas eles reviveram, ressuscitaram, botaram ela no hospital. Ó, ela está totalmente em coma, UTI, né, claro, ou em coma. Ela não vai andar e não vai sobreviver, provavelmente. E eu lembro que isso foi um baque para nós, assim, porque ela tinha acabado de ser ganha para Jesus, ela estava sendo uma discípula que estava fazendo outros discípulos, e estava algo lindo ali. E eu lembro o movimento de oração com fervor que a nossa igreja viveu. Todos os dias, de uma maneira muito intensa, as casas estavam orando, momentos assim de jejum e oração e clamando para que Deus fizesse algo ali. E passou algum tempo, você pode imaginar a alegria que foi ela entrar andando feliz assim, entrando feliz ali com a gente na celebração, e a igreja vibrando, porque viu ela morta. E assim, no mínimo, nunca mais vai andar. E ali estava andando, já dando testemunho. Puxa, eu já falei no hospital para as enfermeiras que Jesus vai me tirar daqui. Alguns momentos na tua vida vão te exigir uma oração com fervor, uma oração diferente. E Pedro dependia da oração dessas pessoas. O que ele podia fazer preso lá? Claro, ele deve estar orando, mas ele dependia da oração dessas pessoas. Eu te pergunto, quem depende da tua oração? Quantas pessoas dependem da tua oração aí? Talvez, se Deus respondesse sim para todas as tuas orações, quantas pessoas seriam abençoadas além de ti? Porque eu tenho certeza que tu ora por ti. Deus, abençoa isso, resolve tal coisa, aquilo, eu tenho que resolver tal coisa, me ajuda a mudar isso, aqui. Nós oramos por isso, mas quantas pessoas seriam abençoadas por causa da tua oração? Porque elas dependem da tua oração. Por quantas pessoas você tem orado? Com fervor. Na tua listinha, quando que você escapa, foge de orar pelo teu núcleo principal e começa a orar com fervor por outras pessoas que podem depender de você? Bom, vamos avançar no texto, versículo 7. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o. Pedro estar dormindo um dia antes de morrer é absurdo para mim, tá? Acordou-o e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. O anjo disse: aperte o cinto e amarre as sandálias. Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era só uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Você pode perceber primeiro que Herodes, ele queria que Pedro continuasse preso. Muito. Ele não queria que Pedro fosse liberto. Tinham 4 grupos de guarda perto de Pedro. Cada um dos grupos tinha 4 guardas. Então tinha 16 pessoas perto de Pedro. Mas 2 ao lado de Pedro. Ao lado de Pedro. Fora isso, tinha 2 grupos de guarda nas saídas. Isso tudo ali perto, tá? Mas aí na saída da prisão tinha um portão, um grupo de guarda. Outro portão, outro grupo de guarda. E fora as correntes. Pedro estava bem amarrado ali. Herodes de fato não queria que Pedro saísse da prisão. Agora Deus queria que ele saísse da prisão. Quando Deus quer fazer algo, quando Deus decide que esse plano é o plano que eu vou fazer para que a missão aconteça, Ele faz. Aí não tem impossível para Deus, não tem guarda que resolve, não tem situação, não tem como o mundo conspirar contra a mão de Deus agindo.
O próprio Pedro, ele só percebe que não estava sonhando depois. Ele nem entende, ele vai vivendo aquilo, ele nem entende. Mas Deus pode transformar qualquer realidade, pode fazer qualquer milagre para que a missão avance. Deus está atento à missão dele. E ele vai transformar qualquer situação. Agora, os milagres, os sinais, a provisão, o sobrenatural de Deus acontece em prol da missão. Em prol da missão. O impossível para Deus é fácil, mas acontece na missão. Você percebe como os guardas que estavam ali, vamos lá, quantos guardas tinham, né? 20, 2 ao lado de Pedro, outros 14 ali pertinho dele, fora todos esses que estavam longe, nenhum acordou. A história vai contar um pouquinho mais para frente que Herodes chama os guardas, inquere eles, o que aconteceu, e mata eles, porque era uma vida por uma vida. Como é que vocês deixaram? Pelo amor de Deus, Herodes não falou isso porque ele não cria em Deus, claro, né? Mas ele falou assim, tudo que eu não podia era perder Pedro, que era o líder da igreja, eu já matei Tiago, o 2, e estava voando, agora eu ganhei moral com isso, agora eu consegui pegar o líder da igreja, e eu vou matar ele amanhã, na festa da Páscoa, vai ser perfeito. E vocês perderam ele. Eles morreram por causa disso. Como que esses guardas não perceberam a ação de Deus? Como é que eles não escutaram tudo isso? E se você falasse, eles estavam dormindo. Pedro também estava dormindo. Pedro também estava dormindo. E de uma maneira absurda até. Ele descansou, né? Eu falei, se eu morrer, eu morri também. Eu cumpri a missão, eu vou fazer o que eu preciso. Tá, cheguei até aqui, Tiago morreu semana passada. Talvez é isso mesmo. Talvez chegamos ao fim. Sabe por que Pedro foi acordado e percebeu tudo isso e os guardas não? Porque eles não estavam envolvidos na missão. Eles não estavam envolvidos na missão. Na missão de Deus, de alcançar pessoas, de fazer novos discípulos. Eles não perceberam. Talvez você escuta coisas por aí, lê coisas por aí, mas você talvez sente, puxa, por que isso não acontece na minha vida? Faz tempo que eu não sinto algo incrível, sobrenatural, um milagre, uma sensação de Deus, ou vejo algo acontecer. Talvez é porque você não está envolvido na missão. Os milagres, os sinais, o sobrenatural, a provisão, a libertação de Deus acontece na missão de fazermos discípulos. Eu já vi muitas coisas, essa que eu contei, né, da Gabi é uma delas. Eu já vi multiplicar comida, não tem mais comida, aí surge comida. Pessoas serem libertas de demônios, pessoas serem curadas, salvação de centenas de pessoas. A gente estava conversando sobre missões que eu fazia lá na Amazônia, há uns anos atrás, e eu via centenas de pessoas serem convertidas, pessoas serem libertas da ação do diabo, curas milagrosas, tudo isso na missão. Na missão, enquanto a gente estava fazendo discípulos. Não era em casa, não era num culto forte que vai acontecer, onde eu dou um pouco mais de dinheiro. Claro que não tem nada a ver com isso. Deus opera milagres? Claro que sim, na missão. Vamos avançar, versículo 12. Quando Pedro entendeu que havia acontecido isso, ele se ligou, ele foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente, e a empregada, que se chamava Rod, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, ela voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então, os que estavam ali na casa disseram, você está maluca. Estou lendo a Bíblia, tá? Versículo 15, eles disseram, você está maluca. E ela insistiu, não, é verdade, Pedro está lá fora. E aí eles disseram, não, é o anjo dele, é um espírito. Como que Pedro está livre? Ele vai morrer amanhã. Enquanto isso, versículo 16, Pedro continuava batendo. Imagina Pedro lá. Gente, eu fui salvo, já tudo isso aqui, agora é só abrir a porta, os caras não abrem. Finalmente eles abriram a porta, e quando viram que era mesmo Pedro, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão,
para que eles ficassem quietos e contou como o Senhor tinha tirado ele da prisão. Contem isso a Tiago, que é um outro Tiago, né? O Tiago, irmão de Jesus, e para os outros irmãos. E em seguida ele saiu dali e foi para outro lugar. Pedro não vai ficar aqui, ele só passou aqui. Ele entendia que precisava passar na casa de Maria, a mãe de Marcos. A casa de Maria era um refúgio de oração, era uma fortaleza de oração. Pedro sabia que em qualquer momento, pessoas lá na casa de Maria, a mãe de Marcos, estariam orando por ele. Ele tinha convicção que a casa de Maria era um refúgio de oração. O que tua casa tem sido conhecida por? O que acontece na tua casa? O que acontece lá? Será que é mais os gritos, né, das brigas? Será que é só festa? Será que você é ninguém? As pessoas nem pulam a tua casa. Ah, nossa, nem sabia que você morava aí. O que você diria que acontece na tua casa? Se alguém bater lá e abrir, o que vai estar acontecendo na tua casa? O que você quer que edificar na tua casa que você vai ser famoso por? Maria sabia. Ela queria que a casa dela fosse uma fortaleza, um refúgio, uma casa de oração. Ela reunia pessoas ali que Marcos, o filho dela, logo ele iria viajar, ser missionário. Marcos, que estava vendo tudo aquilo ali, ele logo ele ia ser missionário e pregar o evangelho para o mundo inteiro. Talvez ali na mesa de jantar ou na sala de estar, ele já estava escrevendo o evangelho. O evangelho de Marcos que a gente tem hoje, talvez ele começou ali mesmo, ouvindo os testemunhos de pessoas que passavam pela casa da mãe dele. Maria, ela entendeu que o legado que ela ia deixar na vida do filho dela, na vida das outras pessoas, era um legado de uma casa de oração. Aqui a gente vai orar. Aqui nós vamos buscar ao Senhor. Como que você tem impactado a sua família, seus filhos, seus pais, né, seus parentes? Como que você tem impactado? Será que você pode dormir tranquilo, sabendo que eles veem em você alguém que ora com fervor, alguém que busca? O legado daqui para frente, para os seus filhos, né, para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos ali perto, será que você tem semeado isso como Maria? Todo encontro aqui é bom, todo encontro aqui faz missionários, aqui a gente lê a Bíblia, aqui a gente estuda, aqui a gente está suportando pessoas que estão lá vivendo a obra em oração, a gente está aqui. Quando você edifica uma casa de oração, os seus filhos, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, eles são abençoados pela tua decisão de edificar uma casa de oração, um refúgio de oração. A gente tem vivido algo incrível lá em casa, com muitos encontros. A gente tem muitas pessoas que vão lá durante a semana e as nossas crianças estão sempre nesses encontros, porque vai fazer o quê? Elas têm que estar e a gente quer que elas estejam, né? E eu já pude ver, a gente está 4 meses aqui em Santa Cruz, um pouquinho mais talvez, e eu já pude ver os nossos filhos compartilhando aquilo que eles estão recebendo em casa com os vizinhos ali. Algumas vezes a Sara falou assim, eu orei para aquela menina lá, a gente falei de oração, ou falei de Jesus, fiz um desenho sobre Jesus e entreguei para ela. Aí eles estavam lendo um livro, a Sara, não, eu vou ler a Bíblia então, se é para a gente ler um livro, levou a Bíblia, porque ela está tão encharcada nisso, ela está tão inundada num ambiente que é um refúgio de oração, que é um ambiente de fé, que é um ambiente intencional. A gente quer que aqui se fale sobre Deus, sobre oração, sobre fé, que ela não tem o que mais compartilhar a não ser isso. A gente até chamou alguns coleguinhas para ir ontem lá, já estavam com compromissos, mas eu creio, eu quero ver, eu estou empolgado para esse ano. Deixa eu te contar algo, eu estou empolgado, eu estou assim ansioso, um pouco com medo, porque a obra de Deus ela é maravilhosa, mas eu estou ansioso para ver os meus vizinhos ali ouvirem falar de Jesus através das nossas crianças, através do testemunho delas, da ação delas, porque elas não têm outra coisa na cabeça a não ser isso. É comum eu acordar, claro, mais cedo, e as crianças me veem orando ali comigo.
me vê de joelho, elas chegam junto, pá, vamos orar, me ajuda em oração, e aí, tá, então vai, repete com o papai, pá, isso. Até que isso se torna normal para elas. A gente, ontem nos juniores lá, o Mano falou alguma vez assim, quem aqui já leu a Bíblia toda? E a minha filha, Sara, ela tem 6 anos, ela olhou, empolgada assim, eu tô lendo, né? Eu não terminei ainda, mas ela já terminou Gênesis, está em Êxodo, já, eu tô lendo, né, papai? Eu falei, isso, tá lendo? Isso é um legado que a gente está tentando incutir na vida dela, para que ela, assim como Marcos, talvez, seja alguém no reino, alguém que entregue a sua vida. Eu sempre tive uma oração que é, eu não quero... Deixa eu começar com uma história que é assim, talvez você já ouviu falar no John Piper, um pastor famoso, talvez você já ouviu falar, o John Piper. E ele é um pastor, um dos pastores mais famosos hoje, né? Um homem de Deus e tudo, já velhinho, né? E uma vez eu ouvi um testemunho sobre o pai dele, o pai do John Piper, que ninguém sabe o nome. Assim, não é famoso, né? Claro, tem, o Piper sabe, as pessoas sabem, mas ele não é um cara famoso. E a minha oração sempre foi, Deus, eu não quero ser o John Piper, sabe? Eu quero ser o pai do John Piper, eu quero ser o pai do Joel, o pai da Sara, o pai do Otto, o pai da Lili. Como essa mulher aqui, que era a Maria, até bota o nome dela, mas eles têm que dizer, a mãe de João Marcos. Sabe o João Marcos que escreveu a Bíblia? Sabe o João Marcos que foi um discípulo, que fundou igrejas em vários lugares do mundo? Então, ela é a mãe dele, e ela está aqui fazendo esse molho de oração, essa casa onde tu entra a qualquer hora da noite, tem gente orando lá, tem gente vivendo esse ambiente de fé. Você quer edificar uma casa de oração? Que casa você quer edificar? Que lar você quer edificar? A Bíblia vai contar a história, terminar. Eu falei que os guardas vão ser presos, mortos, né? Por não terem conseguido cuidar de Pedro. E aí Herodes, ele também tem o fim dele aqui. Ele vai dar um discurso, acha que é mais do que é, se envaidece ali e Deus mata ele no meio do discurso dele. A Bíblia fala que ele é comido de bicho, de vermes, assim, um triste fim. Mas termina esse capítulo dizendo assim, porém a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. A palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Eu queria terminar com isso porque tudo isso que a gente falou tem a ver com a missão, com espalhar a palavra de Deus. A gente vai vivendo no ambiente da igreja e isso envolve tanto na nossa vida, tantas áreas da nossa vida, nós sermos cristãos transforma tudo que nós somos, que às vezes a gente, eu tenho que falar sobre isso e mudar isso, e mas eu não queria que você perdesse o foco aqui, porque a Bíblia não perde o foco. Tudo isso que estava acontecendo era para que a missão acontecesse. Sabe como é que você vai ver os milagres? Sabe como é que você vai ter força, ânimo para estabelecer uma rotina de oração, uma casa de oração, um lar onde isso tudo acontece? Quando você estiver cumprindo a missão, preocupado com que as pessoas ao teu redor conheçam Jesus, que você perca seu nome, você seja pai de alguém, mãe de alguém, um cristão lá como os de Antioquia, não sei o nome deles, eu sei que eles estavam cumprindo a missão, e na missão as coisas acontecem. A pergunta é, que legado você vai querer? Que nome você vai querer ficar? O que você quer que as pessoas lembrem quando elas pensem em você? O teu nome? Qual que é a vibe, né? O sentimento que vem quando eles lembram da tua casa? O que se vive lá? Cumpra a missão. Cumpra a missão. Foque nisso. Cumprir a missão. Amém? Vamos ter um tempo de oração? Queria te convidar a fechar os teus olhos e colocar o teu coração diante do Senhor. Diante do Senhor, de uma maneira muito humilde, perguntar, Deus, pelo que será que as pessoas lembram quando elas pensam em mim? Quando elas pensam na minha casa, na minha família? Pelo que será que eu estou sendo lembrado? Qual que é meu nome por aí? Qual que é o meu nome por aí? Será que o legado que eu estou deixando para os meus filhos, para minha esposa, marido, vizinhos,
Que ambiente eles veem quando eles olham para mim, para minha família? Coloca o teu coração diante de Deus e faz essa pergunta de maneira muito sincera. Avalia o quanto que a missão de fazer discípulos tem norteado a tua vida. Talvez olha para trás e veja como é que foi esse ano passado. Quantos sinais, milagres, momentos de fervor em oração, de libertação incríveis você viveu. E se foram poucos, reflete o quanto que você estava engajado em cumprir a missão de fazer novos discípulos. Pai, eu acredito que o Senhor tem algo especial para a nossa igreja, para o nosso tempo, para a nossa cidade. O Senhor tem nos dado ferramentas, oportunidades, janelas, movido a situações, e eu tenho percebido, Deus, que o Senhor está preparando o caminho, preparando o terreno, Deus. E a minha oração é que nós aqui, a nossa igreja, Deus, nossas famílias, possam aproveitar, Deus, esse movimento, o teu sopro do Espírito, Deus. Nós possamos aproveitar o que o Senhor tem feito aqui. E não sermos como aqueles guardas que nem perceberam a tua ação. Não, nós queremos ter tão forte no nosso coração a decisão de fazermos novos discípulos, Deus, que em todas as situações nós vamos nos preocupar, e a nossa oração vai ser cada vez mais intensa, para que o Senhor haja, Deus, nas nossas vidas. Levanta aqui casas que sejam refúgios de oração, Deus. Casas aí nos bairros, famílias, Deus, que vão encharcando e vai vazando dos seus lares, vai escorrendo para os vizinhos, na rua, no bairro, no comércio ali, vai vazando esse poder do Espírito Santo, esse testemunho de fé, essa confiança de que o Senhor está operando milagres. Sim, o Senhor está libertando pessoas. Deus, nós pedimos com fervor, Deus, confiantes de que se o Senhor quer operar a missão, não tem corrente, guardas, prisão que impeça. Mas aqui está o nosso coração, Deus, como igreja, pedindo, por favor, levanta aqui, entre nós, servos, famílias, homens e mulheres, dispostos, Deus, a viver a tua missão, a entregarem as suas vidas, Deus, para viver a missão de fazermos novos discípulos, Deus. Nos capacita, nos enche de amor, de paixão, de poder, de coragem. Que o nosso legado, Deus, para os nossos filhos, amigos, para as pessoas que vierem depois de nós, nosso legado possa ser lá, perto daquela pessoa, naquela família, naquela casa, nas reuniões que eu participei com aquele homem, aquela mulher, lá Deus estava agindo, lá Deus estava operando, lá Deus estava salvando pessoas, lá havia conversões, curas, libertações, transformações de realidade. Lá perto daquelas pessoas, sempre que eu passava na casa de Maria, mãe de Marcos, lá havia oração, intercessão. Deus, gera em nós esse coração, Deus, em nome de Jesus, por favor, por favor. Amém?